Agora, Sibeli, a gente volta a falar de saúde pública, porque é o seguinte, todo mundo depende, né? Todo mundo depende de uma boa qualidade do serviço da saúde pública. Você que depende de hospitais, postos de saúde, sabe, né, do que a gente está falando e deve estar também cansado de tantos problemas, de tanta reclamação. Infelizmente é assim. A gente tem que mostrar, como a gente gostaria de chegar aqui e falar que está tudo perfeito. Hospitais sem filas, tudo funcionando, leitos à disposição. Pois é, mas não é bem assim. O jeito é a gente continuar mostrando, continuar cobrando soluções. Por isso, é importante a gente continuar nesse assunto. E a gente fala agora de um dos principais hospitais de Santa Catarina, que é o Hospital Regional de São José. Milhares de pessoas são atendidas todos os dias, e não só da grande Florianópolis, mas de várias regiões do estado. Ontem, nós recebemos um vídeo de um paciente denunciando as más condições na estrutura do hospital. A nossa equipe, agora pela manhã, esteve lá, acompanhando tudo de perto. Na tarde de segunda-feira, a Ana Vaz também esteve lá checando as informações. Inclusive, não foi a primeira vez que a nossa equipe de reportagem entrou no hospital para mostrar a precariedade. Você já vê imagens com a gente. Olha só a situação do teto. É infiltração, é água correndo, sem falar na superlotação. Onde está a higiene? Volta para mim, porque agora eu quero conversar ao vivo com o repórter Max Franzoni, que está de frente do hospital, está lá no Hospital Regional. Agora, Franzoni, 11h54 da manhã. O que você ouviu aí dos pacientes? Quais são os problemas de agora, hein, Franzoni? Bom dia. Bom dia para todos. Olha, os problemas se somam, não só aqueles que você acabou de mostrar, que a gente já vai repetir, mas tem muito problema, por exemplo, lá na emergência. Demora no atendimento, enfim, o pessoal vai chegando. Obviamente, o hospital aqui, o Regional de São José, recebe muitos pacientes, está na beira da BR-101. Os pacientes vêm para cá, mas tem sempre aquela demora e se exige uma rapidez, uma celeridade maior. Agora, eu ouvi aqui de alguns pacientes, viu, Fernando, reclamações por falta de medicação. Essa é complicada. Faltou medicação. O camarada está lá precisando tomar o remédio e não tem, essa daí é bastante complicada. Bem, eu também tenho informações sobre... Vocês lembram que o ministro da Educação, em fevereiro, prometeu transferir, repassar 30 milhões de reais para a saúde em Santa Catarina? Pois é, eram 30 milhões, desses 30 milhões, 7 milhões para a saúde de administração estadual, ou seja, também aqui para o Hospital Regional de São José. Seria muito bem-vindo, por enquanto ainda não, mas seria muito bem-vindo porque, como a gente mostrou, vou pedir para o pessoal mostrar novamente aí as imagens do quarto, esse quarto aí com mofo, com infiltrações, com bolor, enfim, é um quarto que foi já interditado, não só esse, como outros dois foram interditados. Um quarto em que tinha um paciente ali, um paciente que estava neste quarto aí, há cerca de 3 semanas. Um paciente que chegou aqui no Hospital Regional de São José com uma apendicite bastante grave. E esse paciente chegou a pegar aqui também uma infecção hospitalar e está em situação complicada, aguardando ainda por cirurgia. O nome desse paciente é Jais. Eu conversei hoje com a irmã dele, a Jaqueline, esteve agora há pouco aqui comigo conversando. E a situação é bastante complicada. É um exemplo, viu, pessoal? Um exemplo do que está acontecendo aqui no Hospital Regional. Vamos ouvi-la. Eles brigam tanto com a gente para botar luva, guarda-pó, e o estado do quarto dele, como é que fica? Mofo, infiltração e sujo na realidade, cama enferrujada, a poltrona, como foi feito o vídeo, horrível, com furos, acabada, né? Tá daquele jeito. Que nós ficamos felizes porque quando ele foi para a UTI e saiu, eles falaram para nós, alegaram para nós que ele não tinha mais infecção, não tinha mais bactéria, que estava bem. Uma semana ele ficou sem antibiótico. O que aconteceu? Semana passada voltou essa infecção. Então a gente está assim desesperado, entendeu? Ele emagreceu 30 quilos. Se tu perguntar hoje pro diretor aqui, perguntar quantas bactérias, quantas infecções tem no hospital, eles não vão saber te dizer porque não é notificado. Porque o governo não vai vir aqui, mais um, vai morrer, pronto, acabou e deu. Ele tem filho,
Ele tem 2 filhas, ele paga o imposto dele, entendeu? Não está aqui de graça, ele não está aqui porque ele quer, entendeu? A gente não está aqui para fazer escândalo, não, é estrutura, a gente está pedindo dignidade para o hospital. Aí, portanto, a palavra da irmã do paciente, né, da Jaqueline. Essa situação, como eu falei, não é só dele. A administração do Hospital Regional, por nota, nos informou que o 3º andar do prédio, e essa sala fica no 3º andar, o 3º andar do prédio está em reforma. Inclusive, esta sala, esse apartamento, né, em que estava o Jais. O Jais já foi transferido para um outro apartamento e aguarda cirurgia por aqui. Esta sala e outras foram já interditadas e todas elas, o 3º andar, está em reforma. E a reforma deve se estender para o restante do hospital. Essa é a informação passada por nota pela administração do Hospital Regional de São José. Hoje pela manhã, nossa equipe lá em Chapecó conversou com o secretário de Saúde do Estado sobre a situação aqui no hospital. Vamos ouvir. Qual é a situação e o hospital vai passar por alguma reforma, secretário? Bom, aquele paciente que estava no leito lá de isolamento, ele já foi remanejado ontem para outro leito. Nós temos realmente um problema naquele leito com relação a infiltrações que já estão sendo corrigidas pela equipe do hospital. E, obviamente, que o hospital, pela complexidade que ele tem, nós temos dificuldade de fazer reformas em grandes alas. Nós temos, sim, um planejamento aí de adequação daquele hospital e revitalização, na verdade. Isso vai acontecendo conforme nós temos capacidade, até pela complexidade que ele é, pelo giro de pacientes que nós temos lá. Então, a Secretaria reconhece que faltam leitos? Quantos faltam? Na verdade, a Secretaria ela reconhece que nós temos que fazer algumas melhorias no nosso sistema. A questão de leitos, nós temos a perspectiva que nós precisamos trabalhar melhor com a rede. Temos muitos pacientes que estão dentro do Hospital Regional, por exemplo, de São José, que não deveriam estar lá, que poderiam ser solucionados dentro de outros hospitais de menor complexidade. É esta pactuação com a rede que nós estamos trabalhando, porque nós entendemos que leitos suficientes nós temos, o que nós temos é dificuldade de encaminhamento de pacientes. Essa, portanto, a palavra do secretário de Saúde Estadual, Elton Zeferino, nos explicando qual é a situação aqui no Hospital Regional de São José. A gente aguarda agora, né, Fernando, uma solução. Vamos ver realmente se o 3º andar do prédio passa por reforma, se a reforma vai se estender pelos outros andares do prédio e se realmente aqueles 7 milhões dos 30 milhões destinados à saúde virão realmente para a saúde estadual e virão ajudar aqui o pessoal no Hospital Regional de São José. É com vocês. Muito obrigado, Max Franzoni, com a gente. A informação aqui no SBT Meio Dia. E, Franzoni, a situação por lá, gente, é delicadíssima. Quando cheguei a Florianópolis, minhas primeiras reportagens foram lá, dentro do Hospital Regional, ainda com câmera escondida. E naquela época, há 7 anos atrás, a gente já via pacientes espalhados pelo corredor, acompanhantes que ficavam em cadeiras de plástico, muitas vezes até mesmo o próprio paciente internado ficava em cadeiras de plástico, infiltração. É uma situação deplorável de um dos maiores hospitais, se não o maior hospital de Santa Catarina, que é o regional. Superlotação, minha gente, superlotação. E como é que resolve essa situação? Primeiro, de imediato ampliar. O ministro da Saúde esteve aqui em Santa Catarina, falou que disponibilizaria verbas, até agora a gente não viu. Existe sim uma grande promessa. Agora a classe política tem que cobrar. Olha só, isso aí é um corredor. A gente está falando de um corredor. É gente espalhada para tudo que é canto. Então, no primeiro momento, tem que ampliar o hospital regional. Não dá para ficar mais do jeito que está. E um segundo momento é realmente conscientizar as pessoas de que o hospital realmente é para alta complexidade, que a dor na barriga, a dor na cabeça pode ser tratada num postinho de saúde, mas tudo isso é educação, é mudar a cultura das pessoas. E um detalhe, né? Tem que fazer as pessoas girar com o próprio dinheiro na mão, porque daí ela mesma já consegue procurar atendimento privado, já consegue buscar atendimento em clínicas particulares, por isso tem que botar dinheiro realmente na mão das pessoas.